Olá, nós estamos iniciando nossa segunda aula sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Nesta aula nós vamos trabalhar o primeiro artigo que diz respeito aos deveres fundamentais do psicólogo. Como você pode ver, todo o Código de Ética ele começa enfatizando as responsabilidades do seu público-alvo. E o Código de Ética da Psicologia não é nada diferente disso. Ele investe um bom tempo falando sobre as obrigações, os deveres que o psicólogo tem que enfrentar na sua profissão. E entre as responsabilidades estão os deveres fundamentais. É assim que o primeiro artigo começa dizendo: deveres fundamentais do psicólogo. Eles são deveres mínimos que o psicólogo precisa observar durante todo o tempo no exercício da sua profissão. Artigo 1º, deveres fundamentais, item A. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Uma coisa que os psicólogos não podem alegar é desconhecimento do seu código de ética. O Código de Ética do Psicólogo é uma publicação que está aberta para todas as pessoas e que o psicólogo precisa conhecer de maneira bem profunda. Então, o primeiro dever fundamental é o dever de conhecer, de divulgar, de cumprir e de fazer cumprir o Código de Ética. Primeiro, conhecer. Então, nossas aulas, a última aula que falamos sobre os princípios fundamentais, também estava no bojo de nós conhecermos o nosso Código de Ética. Então, a primeira coisa é conhecer. Nós vamos discutir artigo por artigo, item por item, a linha por a linha, parágrafo por parágrafo, para a gente conseguir ter uma compreensão ampla do nosso código. Então, a primeira coisa é conhecer. Segunda é divulgar. Você precisa divulgar para as pessoas que conversam com você, que são leigas, o que o seu Código de Ética permite e o que o seu Código de Ética proíbe. Por enquanto, nós estamos falando só dos deveres, mas daqui a pouco nós vamos também tratar daquilo que é proibido para o psicólogo. Além de conhecer, divulgar e cumprir o Código de Ética, é dever do psicólogo fazer cumprir. Ou seja, se em algum momento o Código de Ética estiver sendo desrespeitado, o psicólogo que observar isso tem que usar da sua prerrogativa para fazer cumprir o Código de Ética. E esse é o nosso primeiro dever fundamental. O segundo dever diz assim: assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Isso significa que você vai ter uma formação ampla na sua faculdade, você já está tendo, você vai sair do curso como psicólogo e saindo como psicólogo você tem todas as prerrogativas que um psicólogo tem, você tem todos os direitos, você pode assumir todas as funções que um psicólogo vai assumir. No entanto, é possível que para algumas atividades você esteja mais bem preparado do que outras. O curso de psicologia é um curso amplo, ele fala para o psicólogo aquilo que existe na psicologia e você vai perceber quando se formar que talvez você vai precisar se especializar em alguma área, se for alguma área muito específica. Se você for trabalhar, por exemplo, como psicólogo que faz avaliação de pessoas que vão se submeter à cirurgia bariátrica, que é uma demanda grande que nós temos hoje na psicologia, você vai precisar se especializar em testes. Há um protocolo de testes para isso. Você vai precisar fazer curso, você vai precisar estar preparado de maneira mais profunda do que a preparação que você tem no seu curso de psicologia. E aí você vai aprender quais são os testes, como se aplica, como se faz o laudo,
como se libera ou como não se libera a cirurgia para alguém. Isso significa assumir responsabilidade profissional por atividade pelas quais você está capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Se você for chamado para uma atuação no fórum, numa cidade pequena, não tem psicólogos, e você vai ser chamado para decidir a respeito de uma guarda de criança na vara da família, por exemplo. Se isso acontecer, você precisa estar bem preparado para isso. Se você não estiver bem preparado, você não deve assumir a função. Então, esse dever é um dever que tem a ver com a nossa responsabilidade de saber o quanto nós estamos preparados para isso. Um terceiro exemplo. Se você tiver a oportunidade de ler o livro que se chama Reduzido a Pó, de uma escritora brasileira que se chama Ana G., que na verdade é um pseudônimo, ela fala sobre as dificuldades que enfrentou com o filho dependente químico no Rio de Janeiro. É um livro muito interessante que todo aquele que quer trabalhar com dependência química deveria ler. É um relato emocionante de todas as estratégias que a mãe utilizou para salvar o filho de uma dependência química de cocaína muito séria. No decorrer do livro, ela cita, ela menciona diversos psicólogos, sem dizer o nome, obviamente, do Rio de Janeiro, que atenderam o seu filho sem a devida capacitação técnica e, com isso, o seu filho foi ficando cada vez mais dependente químico e a vida dela e da família dela foi ao caos, foi à bancarrota. O que pode ter acontecido? Que pessoas que não estavam preparadas, devidamente preparadas, para atuar na área de dependência química, só porque eram psicólogas, se arvoraram a atender o dependente químico, que é um cliente especial, diferente, que precisa de treinamento e de atendimento especializado. Por isso, é da nossa responsabilidade assumir atendimentos que sejam da nossa competência, no sentido de que nós temos treinamento técnico, conhecimento técnico, que nós estejamos, nos termos do nosso artigo, capacitados teoricamente, tecnicamente e pessoalmente. Por isso, esse artigo está em consonância com aquele princípio fundamental que nós falamos na aula passada, que diz que todo psicólogo tem que investir no aprimoramento pessoal. Você tem que investir no seu aprimoramento. Terminar o curso e continuar se especializando. Bom, este é o item B do artigo 1º, deveres fundamentais. O item C diz o seguinte: prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. A maior parte dos processos disciplinares que nós temos nos conselhos regionais de psicologia estão associados a esse artigo, que é prestar serviço psicológico de qualidade. Algumas pessoas são denunciadas porque utilizam, por exemplo, técnicas que não foram absorvidas pela psicologia. Então nós temos técnicas de regressão, temos técnicas de cromoterapia e outras técnicas afins, inclusive algumas misturando questões religiosas com a prática da psicologia. E isso não é permitido que seja feito por psicólogo. Então, cada vez que o psicólogo utiliza uma técnica no seu consultório que não foi abraçada pela psicologia como ciência, ele está prestando um serviço psicológico de péssima qualidade. E aí esse serviço está comprometido. Um exemplo bem claro disso é o uso de testes psicológicos. Você sabe que o único que pode criar testes e utilizar testes é o psicólogo, é uma prerrogativa do psicólogo. No entanto, alguns testes no Brasil
não são autorizados mais a serem usados. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Psicologia fez uma busca em todos os testes psicológicos que estavam sendo utilizados no Brasil e percebeu que alguns testes estavam fora da padronização. Não tinham sido padronizados para o território brasileiro, para o público brasileiro. Por isso, estes testes foram colocados numa lista de testes que não devem ser utilizados. Quem utiliza estes testes numa empresa, por exemplo, para traçar perfil de empregados, numa pesquisa, ou mesmo no consultório, esses testes não devem ser utilizados. E se forem utilizados, e se eles forem utilizados num relatório, num laudo, você está lá realizando um laudo, redigindo um laudo de qualidade duvidosa, e é isso que esse artigo está dizendo. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas, apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Vamos aqui para o nosso item D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar ao benefício pessoal. Todas as vezes que nós estamos num tempo de calamidade pública, e estamos gravando essa aula justamente porque estamos num tempo de calamidade pública, os psicólogos podem ser chamados para socorrer uma determinada população, um determinado segmento da população, de maneira graciosa, voluntária, sem benefício pessoal, em prol da sociedade. Isso também está no Código de Ética dos enfermeiros, dos fisioterapeutas e dos médicos. Em situações de calamidade pública, nós podemos ser convocados para atender pessoas para o bem da população em geral. Isso qualquer profissão associada à saúde pública tem no seu Código de Ética esse princípio. É um princípio que nós também obedecemos. Isso não é utilizado no Brasil, porque normalmente nós não vivemos situações de calamidade pública que exijam a intervenção da psicologia. Mas se houver, é um dos deveres nossos como psicólogos. O item E diz estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Significa dizer o seguinte: nós precisamos tratar com o nosso cliente um valor claro de mensalidade de sessão, de pagamento pelo nosso trabalho como psicoterapeutas, por exemplo. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem o direito do usuário. Vocês sabem que hoje em dia está muito em voga a questão dos direitos do consumidor. Quando você presta um serviço de psicologia, pode ser fazendo um laudo como psicologia forense, pode ser prestando um serviço de assessoria a uma empresa, pode ser atendendo uma pessoa na sua clínica. Em qualquer uma dessas condições, você está estabelecendo uma troca e tem alguém que está sendo usuário do seu serviço, que tem direitos, e você que está prestando o serviço tem deveres e direitos também. Então, esse artigo está nos dizendo que é nosso dever cuidar para que a maneira como nós cobramos pelo nosso serviço, como nós executamos o nosso serviço, não infrinja direitos do usuário. Então, você vai criar um valor, vai pensar num valor de sessão no seu consultório. Você pode fazer isso. Você pode cobrar R$100 por consulta, pode cobrar R$1.000 se você quiser.
Mais para frente, nós vamos ter outros artigos que vão discutir isso. Agora, seja lá como você vai estabelecer o valor, a periodicidade, você precisa tomar cuidado, porque você não pode desrespeitar o direito de consumidor e outros direitos à saúde que o seu cliente tem. Então, esse item E, nós vamos discutir mais para frente em outro artigo do nosso Código de Ética. O item F diz: fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Embora nosso trabalho é cercado de sigilo, e muitas vezes nós temos sigilo no nosso trabalho, quando nós somos contratados por um pai, por exemplo, que está trazendo uma criança, um adolescente, para fazer psicoterapia conosco, nós temos o dever de esclarecer, de oferecer informações a respeito do trabalho que nós vamos fazer. Nosso trabalho não é secreto, nosso trabalho é sigiloso. Sigiloso quanto às informações do paciente. Mas, quanto à técnica e à maneira que nós vamos trabalhar, isso não é sigiloso. Isso tem que ser claro. Então, se tem alguém responsável por um adolescente ou por uma criança, nós precisamos dar as informações concernentes ao nosso trabalho, o que nós vamos fazer, como funciona, qual é a nossa técnica, como que nós vamos realizar o trabalho e qual é o nosso objetivo. O que nós pretendemos com aquele trabalho. É um dever que talvez nem devesse constar como dever fundamental, mas está constando aqui no nosso Código de Ética, porque alguns colegas nossos desrespeitam esse princípio, ou já desrespeitaram no passado. Por isso, é dever nosso discriminar no início do trabalho como será a sessão, como é que nós vamos fazer, quanto tempo dura, se você vai prestar serviço para uma empresa, como que presta, que tipo de relatório você vai dar, que tipo de tempo você vai oferecer, quanto você vai cobrar. Tudo isso tem a ver com essas informações concernentes ao trabalho a ser realizado. Ok? Vamos para o item G. Vamos para o item G, porque vai ficar para a próxima aula. Vamos para o resumo da nossa aula. Na primeira página do tópico Deveres do Psicólogo, na verdade nós estamos vendo só do item A até o item F, o Código de Ética Profissional do Psicólogo determina que todo psicólogo está adstrito ao Código. Isso significa, quando você se tornar psicólogo, você não tem escolha, você está preso ao Código. O Código tem que ser obedecido. Além de conhecê-lo, o psicólogo tem que obedecê-lo e tem que fazer com que ele seja cumprido por todas as pessoas. Segunda coisa, nesse início que nós vimos, nessa aula de hoje, nós vimos que é dever do psicólogo policiar-se para assumir postos e atividades apenas quando ele se perceber capacitado. Por isso, o dever de buscar aprimoramento constantemente para que esteja capacitado, necessariamente capacitado para aquele cargo que ele vai assumir. O item 3 aqui do nosso resumo diz: esmerar-se para garantir que seus serviços sejam prestados com qualidade técnica e científica. A nossa profissão está baseada em princípios científicos. Nós não usamos achismos, não usamos senso comum. Tudo que nós fazemos está baseado na ciência psicológica. Por isso, todas as atividades nossas precisam necessariamente estar embasadas em princípios científicos reconhecidos pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Nós precisamos prestar serviços em caso de calamidade pública sem pretender receber alguma coisa por isso. Isso é uma exceção. Eu tenho 25 anos de psicólogo, nunca fui chamado para isso, mas pode ser que aconteça e nós precisamos estar preparados. Precisamos respeitar os direitos do usuário na prestação de serviços. Toda relação de prestação de serviço é uma relação comercial. As relações comerciais têm a ver obrigatoriamente com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então nós temos que obedecer essas diretrizes. E por último, quando for o caso,
fornecer a quem de direito as informações pertinentes à prestação de serviços psicológicos. Pode ser para o próprio paciente, pode ser para o dono da empresa, onde você vai fazer o seu trabalho, pode ser para o juiz, que você vai prestar uma assessoria como perito, como assistente técnico, e pode ser até para o paciente mesmo que você está atendendo. Então, sempre as nossas informações sobre o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa técnica, como nós estamos utilizando. Tá bom? Na próxima aula, na aula de número 3, nós vamos continuar analisando esse artigo 1º e vamos ver a segunda metade dos deveres do psicólogo que constam do nosso Código de Ética Profissional. Até lá!